vocês como que escolhe cortina da forma certa, o que é que a gente leva em consideração e quais são os erros que a gente pode evitar, que a gente deve evitar na hora de escolher uma cortina. Então, se o assunto te interessa, vem com a gente e já anota as dicas. Alguns pontos a gente tem que analisar quando a gente vai escolher o tipo da cortina. E um deles é para qual ambiente a gente vai colocar essa cortina. É um quarto, é uma sala, é uma cozinha, é um banheiro, é um escritório. Tudo isso vai ser primordial na hora da gente escolher o tipo dessa cortina. Outro ponto que eu acho que vale a pena apontar é a finalidade dessa cortina. Se vai ser uma cortina para promover aconchego para o espaço, se é uma cortina para trazer privacidade para o ambiente, se é para barrar totalmente a iluminação externa, se é para barrar parcialmente. Essa finalidade ela também tem que estar bem definida para a gente conseguir chegar no modelo ideal. E outra coisa é com relação ao estilo, né, da sua decoração. Se você tem um estilo definido, um estilo clássico, contemporâneo ou industrial, ou algum desses que tem traços mais marcantes, a gente tem algumas cortinas que podem ser mais incorporadas para realçar ainda mais esse tipo de estilo. Fora se você tiver estilos também, como é que fala? Um mix de estilo também dá super certo e a gente pode também trabalhar o tipo de cortina neles. Mas são 3 pontos primordiais quando a gente vai escolher qualquer cortina. A gente sempre faz esse tipo de pergunta para a gente poder escolher mais assertivamente. Primeiramente, uma dica que a gente dá na escolha da sua cortina é você ter noção da dimensão da sua janela. E uma dica super valiosa é você sempre fazer, principalmente para as cortinas de tecido, fazer ela do forro ao piso. O ideal é que elas fiquem 1 centímetro a 2 sobre o piso para também não ficar sempre sujando a barra. Não vale a pena deixar. Pelo amor de Deus, não deixem aquelas cortinas pega-bode. Pega-bode. Eu não sei nem se vocês conhecem essa expressão. Aqui na nossa região, a gente usa muito pega-bode quando tá assim uma roupa curta, alguma coisa muito curta. Mas pelo amor de Deus, não façam isso. Mais de 2 centímetros já dá essa sensação de pega-bode. E outra coisa, também outra dica, é quando você tem, por exemplo, a janela, não se atenha somente a essa medida da janela. Tipo, eu tenho uma janela de 1,20. A largura. Eu vou colocar uma cortina de 1,20, aí vai sobrar parede para um lado e sobrar parede para o outro. Se você puder, use toda a extensão dessa parede, mesmo que não tenha janela, porque assim você vai conseguir uma maior sensação de aconchego na sua sala. Não vai ficar aquela coisa na sua sala, no seu quarto, depende muito do ambiente. Mas assim, não vai ficar aquela coisa acanhada, sabe? Um detalhe que você pode acrescentar e que vai valorizar super sua cortina é colocar ela com um trilho embutido numa sanca. A sanca é um recorte que a gente faz no gesso. Quando se trata até desse recorte para cortina, a gente chama aqui Natal de cortineiro. Então, esse recorte é super legal porque você vai embutir o trilho vai ficar recuado, vamos dizer assim, e a cortina ela vai sair como se ela saísse antes do forro, então dá uma sensação super bacana para o espaço. E se no seu caso é laje, você não pode fazer esse recorte no forro, você pode usar um bandô, que é uma pecinha de gesso, MDF, né? Dá pra fazer em vários materiais, que você coloca e de toda forma o trilho fica escondido. Então trilho é o varão, né? Também tem essa opção do varão. Então assim, o fato de você esconder a pecinha que a cortina tá fixada, que geralmente é a que fica meio bagunçadinha, dá um super charme pro espaço. E também outra coisa que você pode fazer para dar um charme a mais é colocar uma iluminação nessa sanca, nesse bandô, que é uma iluminação com fita de LED. A Aline coloca também uma imagem aqui para vocês verem como fica charmoso. A gente às vezes não dá nada por isso, mas vocês não têm noção como iluminação faz diferença. Para quem aí tá buscando um maior controle de iluminação e ventilação, a persiana, que tem, tipo assim, milhares e milhões de modelos e tipos e tamanhos e cores, ela é um modelo bastante interessante. Mas para quem quer barrar completamente o sol, a opção normalmente é o uso de blackouts. Tanto tem cortinas de tecido com blackout, como tem o forro de blackout, que é aquele material tipo
É tipo um material sintético, uma lona, enfim. Geralmente esse material sintético, lona, ele barra completamente a entrada do sol, mas também já existem tecidos que você pode fazer cortina só com esse tecido, que também barra 100%, mas vai variar muito da sua vontade. Tem gente que, por exemplo, não gosta de dormir com tudo no escuro, e existem alguns blackouts que barram só 50% da entrada do sol. Enfim, existe uma gama de possibilidades de opções de blackout no mercado, então vai muito do que você precisa aí e do que você gosta. Eu particularmente não gosto muito da cortina só com blackout. Pra mim tem que ter assim uma textura, um tecido com uma textura mais leve, uma transparência, tem que ter o charme, tem que ter um charme, não dá pra ter só o blackout. Você pode muito bem costurar esse tecido mais texturizado, alguma coisa mais refinada, com o blackout atrás, e aí você fica só com uma cortina, dá super tranquilo também. Mas você pode também fazer as duas cortinas, né? O blackout e o tecido mais leve, enfim, que traga um aconchego maior. Para a sala, por exemplo, a gente não tem uma necessidade tão grande de ter um blackout 100%, por exemplo, como tem muitas vezes no quarto, né? Que tem gente que gosta de acordar sem nenhuma luz, assim, sinal de luz. Sem nenhum sinal de luz. Na sala a gente já não tem tanto isso, então a gente pode usar o blackout sim, mas para proteger algum móvel que esteja recebendo uma insolação, que tá queimando o tecido do móvel, enfim. Existe muito de cada casa, né? Cada casa é um caso. E outra coisa também que dá uma refinada maior também é a questão do volume do tecido. Quanto mais volume você tem, né, na sua cortina, mais aconchego você vai sentir ao olhar para essa cortina, né, ao entrar nesse espaço. Então é isso, gente. Acho que agora a gente conseguiu dar um pouquinho de informação para vocês. Quando forem escolher a cortina de vocês, já irem no alvo certo aí, conseguirem escolher e deixar o ambiente de vocês mais bonito, mais aconchegante, porque as cortinas acabam ajudando também na composição do espaço. E se vocês quiserem que a gente aprofunde mais sobre o assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode criar, pode fazer outros conteúdos, até mostrando na prática para vocês, se for do interesse, é claro. Até o próximo vídeo. Tchau! Então... Alô? Tô ficando